Olha, com compromissos pela Copa do Brasil no meio de semana, a dupla Cruzeiro e Atlético Mineiro tenta se reabilitar das derrotas no final de semana no Campeonato Brasileiro. O Cabuloso, que perdeu a liderança no Brasileirão, recebe o CRB no Mineirão, enquanto o Galo segue no Rio de Janeiro para um novo confronto com o Flamengo no Maracanã. E para contar tudo sobre as equipes mineiras, o programa Os Donos da Bola recebe o craque, mais uma vez, repórter e comentarista do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, Gabriel Marques, diretamente de BH. Fala, Gabriel, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Os Donos da Bola. Obrigado pela sua disponibilidade aqui com o programa. Eu estava comentando agora aqui que dentro da contabilidade da competição é inadmissível, é claro, uma derrota do Cruzeiro para o Ceará dentro do Mineirão. Eu acredito que o técnico, a gente precisa vencer esse jogo, mas na contabilidade do Atlético é óbvio que vencer sempre é importante. Mas não é de todo ruim, claro, pensando na competição, quando você perde para o Flamengo no Maracanã. Está dentro do normal, possivelmente falando. Agora, eu quero perguntar para você, eu já percebi uma mudança no comportamento do Atlético. A presença do Rubens Menin, na semana passada, acalmando lá os jogadores por conta dos atrasos, já está fazendo os seus efeitos? Ô Gabriel, você sente está nesse mesmo sentido? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde para você, Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. E concordo com você, e também uma percepção entre os jogadores. Isso porque tem uma ideia que quando o Rubens Menin ele comparece para poder conversar com o elenco, para poder reafirmar os compromissos, que claro que já tiveram outras reuniões com o Vitor, com o Paulo Brax, com o Rafael Menin, que está mais perto do dia a dia do futebol, não teve tanto efeito. Mas quando o Rubens Menin se envolve, dá-se uma esperança a mais, né? O elenco ele recebe melhor este cenário e acredita mais que, de fato, aquilo que é prometido, ou seja, pagar os salários do dia, será cumprido, então, pela diretoria alvinegra por ter esse acompanhamento de perto do dono. E claro que o Flamengo também é um rival, né, do Atlético, então isso entra em campo. É claro que a equipe se mobiliza mais em uma partida difícil para o Galo, porque, por exemplo, não tinha o Guilherme Arana na lateral esquerda, então o Cuca teve que criar um esquema novo, jogou com uma espécie de 3 zagueiros, colocando o Saravia como esse terceiro zagueiro. O Saravia, que não vinha jogando como titular, Natanael foi para o banco de reservas, Gabriel Menino foi jogar na direita, Fausto Vera, que está perto de deixar o Atlético, mas ainda não conseguiu uma proposta boa do time de fora, está deixando de ser relacionado, agora ele volta, segunda partida seguida que ele é relacionado e utilizado como titular, no caso. Então o Cuca teve que montar um time completamente diferente. Alguns poderiam até ficar preocupados, porque tinha o Scarpa protegendo a lateral esquerda, enfim, o Júnior Alonso, então, que ele já jogou, né, joga de lateral esquerdo no Paraguai, jogando por dentro da zaga, e claro, um rival direto. É tudo que o Atlético precisa para se motivar melhor para essa partida. Agora, também não dá para poder perder a chance que criou, né? O Atlético teve pouquíssima chance de chegar ao gol, e quando teve a melhor oportunidade com o Rony, sem goleiro, o Rony vai lá e desperdiça. O Atlético vem vivendo um problema, Júnior, porque desde que voltou ao futebol, né, depois daquela parada, foram 4 gols. 2 faltas do Hulk, um pênalti do Hulk e um escanteio, um gol olímpico do Hulk. Então, quando o Atlético não está conseguindo produzir muito, e é claro que isso vai ser um problema para poder enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil. Agora, será que os cruzeirenses torceram para o Atlético Mineiro contra o Flamengo porque estava em jogo aí a liderança da competição? Mas é inadmissível a derrota do Cruzeiro dentro de casa para o Ceará, né, Gabriel? Pois é, gente, tem aquela fábula, né, do escorpião e do sapo, né, que o sapo fala, não, pode, sobe das minhas costas aqui, só não me pica, senão vai morrer os dois. Acho que o torcedor ele tem muito essa de escorpião mesmo, né? Não consegue, né? É difícil não secar. Já o Cruzeiro, né, não conseguiu fazer o dever de casa contra o Ceará, que só tinha vencido uma partida fora de casa até agora, nesta temporada. Pois é, o Ceará que estava tendo problemas fora, né, do Nordeste, agora então chega aqui no Mineirão e surpreende o mundo da bola com essa vitória. Só que é importante ressaltar também que o Cruzeiro não fez, de longe, a sua melhor partida. O time do Leonardo Jardim não foi tão intenso. Inclusive, é uma característica, né, nos 6 jogos anteriores à partida contra o Corinthians, o Cruzeiro foi a equipe que mais fez faltas. Isso não quer dizer que o Cruzeiro é uma equipe desleal dentro de campo, mas ela mata a jogada. O Cruzeiro mata a jogada antes do adversário chegar ao seu gol. E no caso do segundo gol do Ceará, deu para ver exatamente o quê? O Fernandinho conduzindo a bola sem ser derrubado, sem tempo, porque a falta é tática, isso faz parte do jogo. Então o Fernandinho cruzou o campo com a bola e conseguiu fazer um cruzamento de uma rara felicidade para o Galeano poder fazer o segundo gol.
esse momento, né? O próprio Lucas Silva, que estava envolvido nesse lance, ele falou na zona mista após sobre uma falta de concentração da equipe celeste. O time do Cruzeiro entrou desconcentrado dentro de campo e, claro, Campeonato Brasileiro você não pode entrar desconcentrado contra nenhuma equipe. O Ceará foi lá e aproveitou isso. Agora, contra o CRB, eu espero que o time do Cruzeiro seja melhor em campo, né? Porque empatar com o Corinthians dentro da Neoquímica Arena é um resultado que tem que ser valorizado, sim, é um jogo duro, mas quando você não vence dentro da sua casa, pode-se dizer que esse empate não serviu para nada. E claro, isso não é que liga um alerta, mas serve de motivação para o elenco celeste entrar na quarta-feira contra o CRB com a faca nos dentes e com outro tipo de postura. Gabriel, nós temos em Belo Horizonte 2 gigantes do futebol brasileiro que são sociedades anônimas do futebol. E nós acompanhamos a presença mais dentro agora do Rubens Menin, trazendo a calmaria financeira, e eu entendo que a família Menin tem condições de sobra para realmente trazer essa calmaria necessária para o Atlético Mineiro. Agora, do outro lado do Cruzeiro, nós havíamos acompanhando, já há tempos atrás, o Pedro Lourenço um pouco, ele deixava entender um pouco arrependido, não de ter comprado o Cruzeiro, mas ele ficou um pouco espantado com o custo do futebol. Mas num tempo em que um Cruzeiro não vinha de boas vitórias. Agora, esse Cruzeiro de agora, o Pedro Lourenço já mudou a forma de pensamento, porque é um Cruzeiro que está aí na ponta da tabela. Como é que está a questão do Pedro Lourenço no Cruzeiro? Então, é porque naquele primeiro momento foi uma hora de reformular o elenco do Cruzeiro e foram muitas peças que chegaram, foram muitas mudanças acontecendo e, infelizmente, o time do Cruzeiro não conseguiu engatar boas partidas. O Seabra caiu, ele não era o técnico escolhido pela gestão Lourenço. Chegou o Fernando Diniz, não conseguiu implementar um bom trabalho, fechou o ano com 3 vitórias e 15 partidas. E, claro, finalista da Copa Sul-Americana, chegando muito mais por gols decisivos do Caio Jorge do que por próprio mérito da equipe coletivamente. E perde a final por 3-1, né? Um jogo em que o Cruzeiro já sofreu os gols muito cedo. Então, não competiu por muito tempo na final na Sul-Americana e, claro, isso aí dá um desânimo, né? E, claro, o Pedro Lourenço ele ficou triste porque as escolhas do departamento de futebol não estavam dando certo no clube. As escolhas, as contratações do Alexandre Matos não estavam engatando. Lautaro Dias, que até hoje está no Cruzeiro, não engatou ainda com o caminho celeste. O Wallace também chegou e não demonstrou a que veio, mas no ano seguinte, com a chegada de Leonardo Jardim, é claro que as vitórias determinam muito como as coisas são vistas. Só que o Jardim ele deu uma identidade para essa equipe, isso é muito importante, porque o Cruzeiro agora todo mundo sabe como é que joga, é uma equipe que vai roubar a bola, partir rápido para o contra-ataque, vai passar pelo Lucas Silva, vai procurar um lateral, vai chegar na linha de fundo e procurar essa finalização do jeito mais rápido possível. E é assim que o Cruzeiro tem o maior garçom do Campeonato Brasileiro, com o Matheus Pereira, e o artilheiro da competição, com o Caio Jorge. Então, as contratações que foram feitas, elas se demonstram importantes. O Fagner é um lateral importante, a renovação com o Lucas Silva também é de extrema importância. O Vidalba, que é a contratação antiga da gestão do Ronaldo Fenômeno, o Leonardo Jardim conseguiu recuperar. Então, no fim das contas, pode-se olhar e dizer que o Cruzeiro rasgou dinheiro em algumas contratações? Sim, aconteceu. Alexandre Matos errou em contratações, mas algumas das peças que ele trouxe eram extremamente importantes. E agora, nessa janela, é até interessante observar que o Cruzeiro já mudou de perfil. Já não é um clube que está gastando muito, como foi antes, há um ano atrás. Já não está com o pai na forca. O time está montado, precisa de reforços pontuais. É claro que competir contra o Flamengo, né, que é postulante ao título e agora é o líder do campeonato, é muito complicado, porque o Flamengo parece que tem um dinheiro infinito, né? As contratações que foram feitas agora é realmente de ficar assustado. Mas o Pedro Lourenço sabe que agora a equipe dele precisa de ajustes pontuais. Então dá para ver que o futebol ele encaixou agora, né? Então o Cruzeiro ele pode caminhar com as próprias pernas com mais facilidade, sem precisar de aporte atrás de aporte para ser competitivo. É só manter essa identidade que o time tem. Voltando agora, o bate-bola é Cruzeiro e Atlético. Voltando para o Atlético, Sociedade. Nós noticiamos há um tempo atrás que o grupo, os donos lá do Atlético querem vender parte das ações para um capital que seja injetado no Atlético. Como é que está isso, essa negociação? Existe alguém interessado? É verídico mesmo? Ou é só papo que não tem fundamento? Então, Júnior, isso está um imbróglio, para ser bem sincero, porque o Atlético ainda vai votar no dia 4 de agosto, né? Então daqui a uma semana, a associação vai votar sobre a diluição desses 25% que a SAF, que a Associação Atlético Mineiro, né? O Clube Atlético Mineiro, a associação, tem da SAF. Inclusive, uma das promessas feitas logo na aprovação da SAF é que esses 25% nunca mais seriam diluídos.
E, bom, 2 anos depois, 2 anos e alguma coisinha depois, desculpa, agora me confundi com as datas, essa promessa vem caindo por terra. O torcedor ele fica revoltado porque foram muitas promessas feitas. Era 4 Hulks, iam chegar 4 Hulks, o próximo Hulk ia sair da base do Atlético, e a base do Atlético acabou de ser rebaixada para a 2ª divisão do Brasileiro Sub-20. Então, o que choca o torcedor são as promessas que não são cumpridas, e agora o Atlético pretende, né, deve ser aprovado, porque a associação está muito alinhada com a direção da SAF do Atlético, então deve ser aprovada essa diluição dos 25% para 10% da SAF do Atlético, para que seja a família Menin, seja Ricardo Guimarães, também acionista, Renato Salvador, ou um capital externo, possa injetar dinheiro no clube e com isso aí diluir as ações e, claro, colocar mais uma quantia financeira para poder reduzir essa dívida do Atlético, que chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais, mas se você considerar as dívidas para a construção do estádio, né, da Arena MRV, pode chegar a 2 bilhões e 300 milhões de reais. Aí vai ser uma diferença contábil ali, do que você vai interpretar como gasto, como passivo, etc. Não sou a pessoa mais indicada para poder falar, mas é que tem esses 2 parâmetros para a dívida do Atlético. A 2ª maior dívida do Brasil, atrás somente do Corinthians. Mas sobre o capital externo, não tem um investidor claro ainda. A gente não tem nenhuma notícia de que tem uma pessoa de fora do Brasil que está interessada a colocar dinheiro no Atlético Mineiro. Principalmente porque quem colocaria dinheiro e não poderia controlar o futebol? Essa é uma questão, porque o futebol hoje ele passa pela família Menin. Então, como que alguém vai colocar dinheiro e não poder ter uma voz ativa nessas decisões, né? Hoje os principais, vamos dizer, donos do Atlético, Ricardo Guimarães, Rafael Menin e Rubens Menin. Então, é por isso que tem um problema. E aí, o que se tem de expectativa, por exemplo, é que esse aporte possa vir da própria família Menin. E esse aporte poderia ser de 200 milhões para poder pagar dívidas imediatas, o que não salvaria a vida do Atlético, até 700 milhões. 700 milhões ajudaria muito a reduzir, a tirar o Atlético da forca, porque as dívidas com os bancos estão na casa, de acordo com o último balanço, de 900 e 300 milhões de reais, 913 milhões de reais, peço perdão, que essa dívida, os juros, é o que prejudica a vida do Atlético. E claro, se puder reduzir todo esse passivo, aí a vida, né, para planejar o futebol fica muito mais fácil. Nossa, 900 milhões de reais. Pensando em juro de cheque especial 10%, que é um juro baixo, são 90 milhões por mês que o Atlético tem que pagar de juros. É muito dinheiro. Gabriel, obrigado pela tua participação com a gente aqui. Que Deus te abençoe. Você sempre um maestro aqui conosco, tá bom, meu garoto? Pode contar. Sempre que quiserem, é só chamar. Grande Gabriel Marques, o Gabigol de Minas. Fera demais. Ele é conhecidíssimo aqui, tá sempre aqui trazendo as notícias dos clubes mineiros, Cruzeiro, Atlético Mineiro, e é um profundo conhecedor de tudo que está acontecendo nos bastidores do futebol. Porque a gente aqui reporta o campo, né? Os gols, o cartão, o impedimento que não foi. Mas é muito legal você saber os bastidores. E essa galera, como o Gabriel, que são ótimos, são incríveis, são excelentes, porque traz notícias importantes para você entender o depois, né? Agora a gente entende, a gente vê. O depois, aí é o bastidor.